ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia! Começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos assuntos da área de marketing, comunicação, para este setor tão importante da economia brasileira, que é o setor da saúde. E no tema de hoje, nós vamos falar de um tema que é muito importante: a jornada do colaborador no setor da saúde. 7 passos para elevar a experiência do colaborador. Muito legal. E para falar sobre este tema, tenho a honra de receber Tiago Matos, que é autor e escritor do livro Jornada do Colaborador, 7 passos para elevar a experiência do colaborador. O Tiago, que é consultor de RH, palestrante, designer de experiência do colaborador. Eu gostei disso, não sabia que tinha isso, Tiago. Design de produtos de RH, futuro do trabalho e RH ágil. Que baita currículo, Tiago. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tiago, vamos falar um pouquinho, antes de a gente entrar aqui no tema, fala um pouquinho dessa coisa. Hoje é de fato essa experiência do colaborador, é um ponto mais importante para as empresas olharem? É uma evolução hoje da área de recursos humanos, pensando nas organizações e como elas impactam, né, os negócios nas organizações. Então, hoje, pensar o colaborador como um cliente e pensar na questão da sua experiência no ambiente de trabalho, a sua conexão com o propósito do seu trabalho, faz com que ele consiga entregar mais, com mais agilidade, estar mais conectado ali com o propósito da própria organização e fazer a roda girar para que todos ganhem, colaboradores, empresa e sociedade. Muito legal. Então aí você que é empresário e empreendedor, focar nessa experiência do colaborador. Bom, vamos entrar aqui no nosso tema da saúde, então eu vou pedir para o Vitão rodar a vinheta da entrevista da semana. Nunca falou-se tanto sobre a experiência do colaborador como atualmente. E por que esse tema se tornou tão relevante para as empresas e instituições, e principalmente no setor da saúde? Porque o mundo mudou, os valores mudaram e o ponto de vista das pessoas em relação à carreira e principalmente ao ambiente de trabalho também. As novas gerações e tecnologias impactaram fortemente a maneira de pensar e agir das empresas. Inspirado na obra de The Employee Experience Advanced, de Jacob, o autor, o Tiago, que está aqui com a gente, criou os 7 passos para que profissionais de endomarketing ao lado de RH possam implementar um modelo de trabalho que eleve o nível de experiência dos colaboradores. Um método que pode gerar um ciclo virtuoso envolvendo a empresa, os colaboradores e os clientes. Então é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Tiago, qual a importância de focar na experiência do colaborador no setor da saúde? E como que isso vai impactar na qualidade dos serviços prestados? Bom, excelente pergunta para começar. Bom, a experiência do colaborador passa pelo aspecto de tudo que o colaborador vê, sente, interage e percebe numa organização, em um ambiente de trabalho. Então, entender quais são esses pontos de contato na rotina desse colaborador da área da saúde, por quais tecnologias ele utiliza para executar a sua função, quais os pontos de contato dele com o cliente, as tarefas rotineiras, como é que elas são executadas, elas estão de fato atendendo uma maneira fluida de execução para destravar ali os processos e fazer o trabalho ser gerado com mais fluidez. Então, olhar para esse contexto com o colaborador no centro é o que vai fazer a diferença. Entender o cenário da persona, né, colaborador da saúde, entender esses pontos de contato, mapear esses pontos de contato, identificar esses momentos que ele passa, também com os pontos de comunicação com a organização, para que ele entenda ali nas comunicações, seja por qual canal, por e-mail, por WhatsApp, ainda que muito informal muitas vezes, como é que essa mensagem está chegando? Ela está sendo objetiva? Ela está cumprindo o seu papel? Ela está esclarecendo de fato a mensagem que a organização quer levar? Então,
mapeando esses pontos de contato de uma jornada desse colaborador da saúde e depois entendendo com esses colaboradores, ouvindo eles por meio de pesquisa, por meio de bate-papo, às vezes informal, você começa a entender os pontos altos positivos dessa jornada e os pontos que a gente chama de ponto de dor, que é onde tem ali atrito, onde tem um problema, para onde a gente deve focar para poder minimizar aquele impacto e melhorar o ambiente de trabalho para o colaborador. Quando você fala disso, até uma coisa assim que eu penso, né? Porque no âmbito da saúde, o ambiente é de muita pressão, né? E até uma pressão diferente, porque muitas vezes ali, dependendo do ambiente, você está lidando com vidas. Essa pressão, esse ambiente, talvez, não sei se é o termo correto, às vezes esse ambiente pode ser até tóxico para o colaborador? Pode não tóxico no sentido de, ou ambos na verdade, mas tem uma toxicidade que é executada dentro da organização por uma gestão tóxica, que é uma coisa, mas há também uma questão da pressão, que pode ser tóxica por conta do ambiente de trabalho desse colaborador. E aí, pensando em colaboradores da área da saúde, é importante ter um olhar atento para isso. Entender que este é um ponto do negócio, que é o business desse ramo. Faz parte, né? Quem está ali sabe que vai vivenciar isso, né? Exato. E que é um ponto crucial, principalmente com o que a gente chama de soft skills, né? Com aquelas habilidades sociais, aquelas habilidades que você não aprende tecnicamente em uma escola, em uma universidade. Então, olhar para esses aspectos e para entender onde tem demanda para melhorar ali a habilidade desse colaborador e para que ele possa desempenhar melhor o seu papel é importante. E do lado de cá, é também olhar para os aspectos sociais dentro da organização desse colaborador, mas também para a sua saúde física e mental, para que ele esteja pronto e apto para poder lidar com essa situação de estresse que é o negócio da saúde aqui no Brasil. Quando a gente fala de iniciar uma jornada, porque eu imagino você que está nos assistindo vai querer aqui, obviamente, depois a gente vai dar a dica do livro do Tiago, mas quais são os passos essenciais para criar uma jornada do colaborador bem estruturada no setor de saúde? E quais são os pilares dessa jornada? Como que quem está assistindo a gente pode começar a pensar em criar essa jornada? Primeiro, de tudo, é começar pelo viés do colaborador. Quando eu digo isso, há um erro muito comum que as empresas, as áreas de recursos humanos, as organizações cometem, que é pensar jornada como um processo. Então eu olho lá o processo de admissão de um novo colaborador. E aí eu mapeio aquele processo e confundo aquilo com jornada. Então esquece o processo por enquanto e começa a mapear uma jornada pelo ponto de vista do novo colaborador, do colaborador daquela organização. Então, por exemplo, pensando aí em um processo de admissão. Quando esse colaborador vai chegar na organização, quem contatou ele primeiro? Por meio de qual canal? Onde ele recebeu a notícia de que ele foi aprovado com as informações de admissão? Quais foram essas informações? Então aquilo é o ponto de contato que ele tem com a organização e não é o processo de admissão em si. O processo está numa camada mais abaixo. Então eu olho primeiro numa camada mais acima, por meio de informações que esse próprio colaborador vai me fornecer, por meio de entrevista, de bate-papo, de pesquisa, para entender todos esses vieses e por onde ele conseguiu se conectar. E aí, desse passo, vai para o passo seguinte. Tá? Qual foi o seu próximo passo? O próximo passo foi entregar minha documentação. Por qual canal? Você recebeu a informação de como, de quem, o processo foi fluido, usou alguma ferramenta, fiz exame médico, foi presencialmente, alguém falou com você. Ele é que vai dar o tom da jornada. Depois disso mapeado, é que nós viemos abaixo em camadas, destacando os canais específicos de cada um, os processos envolvidos em cada uma daquelas etapas, as áreas responsáveis pelos processos e nominando quem é o executor ali responsável para olhar para aquele processo. A partir daí eu garanto que eu estou começando a olhar uma jornada com o colaborador no centro, a partir do ponto de vista dele. E é até legal você falar isso, porque, por exemplo, quando a gente fala de hospital, é uma jornada do médico, uma jornada do enfermeiro, uma jornada do administrativo, da recepção. São jornadas diferentes, né? E até o soft skill diferente, né? Perfeito, exatamente. O meu livro recomenda que as pessoas trabalhem com personas, né? Personas que, na verdade, é um cluster ali, é um agrupamento, de uma forma singela dizendo, Poderiam ser os departamentos, de perfis. vai. Não departamentos, mas perfis. São perfis diferentes de colaboradores. Dá para a gente exemplificar dessa maneira. E esses perfis
te ajudam a entender as jornadas específicas. Então, na área da saúde, o médico ele com certeza terá uma jornada muito diferente de um colaborador administrativo, da área administrativa, que vai ser diferente da enfermagem. Então, entender essas jornadas por perfil ou por persona, que é como nós chamamos aqui no livro, é interessante. Então, quando nós pensamos em mapear a jornada, mapear a jornada pensando nessas nessas personas nas organizações. Quando a gente fala disso, porque imagino você mapeia ali as personas, você entende ali os processos. A comunicação interna tem um papel vital nessa jornada? Imprescindível, porque muito dos pontos de dor, Bonetti, passam pela Falta de comunicação? falta de comunicação ou às vezes não é nem falta, mas uma construção ruim dessa comunicação. Então, uma jornada, ela precisa ter um storytelling, precisa ter ali um diálogo construído dentro daquela jornada, que tenha início, meio e fim. Então, pensando no processo de admissão de um médico, esse processo tem um início, meio e um fim. A comunicação que é feita em cada ponto de contato dessa jornada, ela tem que fazer sentido, tem que estar conectado também com a organização, com valores, cultura, propósito da organização ali, como marca mesmo, empregador. Sim. E como marca para mercado, e trazer o recado que é importante para aquele colaborador. A maioria dos casos que eu vejo de pontos de dor, de atrito em jornadas, na minha experiência, são momentos que falha a comunicação. É de uma informação que ele deveria receber em um momento específico. Normalmente, quando esse colaborador está passando por uma etapa do processo que sai da área A e vai para a área B, e aí aqui é um ponto que fica nebuloso, sem informação. Tem uma, não vou falar uma falha, mas às vezes um ruído no alinhamento expectativa-entrega do próprio colaborador, às vezes até do que ele espera da organização, do que a organização espera dele, e essa expectativa versus realidade não ser muito legal, e aí a própria comunicação não sendo bem feita, dá toda uma miscelânea ruim aí? Sim, existe. Atualmente, as empresas estão trabalhando muito com um conceito chamado marca empregadora, que é para se vender para o mercado como uma organização boa para se trabalhar, para atrair os melhores profissionais para essa organização. E aí, há um cuidado que tem que se tomar quando eu trabalho com uma marca empregadora, para poder justamente atender ou calibrar as expectativas, né, de realidade versus expectativa. Então, isso tem acontecido com alguma frequência. Eu vendo uma imagem de uma organização com um certo estereótipo, um certo perfil, e quando o colaborador ingressa, ele tem aquele choque de realidade que não é exatamente aquilo que ele imaginava, quando ele já percebe ali nos aspectos desde a admissão ou no início de uma jornada, numa integração, num onboarding, no novo trabalho, já percebe que não é nada daquilo. Então, esse impacto existe atualmente. As organizações estão fazendo um movimento para poder equalizar o que vendem de verdade para fora como marca empregadora, para poder esse choque de realidade diminuir. Porque eu fico imaginando isso, porque às vezes fala assim, poxa, a empresa está falando disso ou está vendendo isso, mas não cuida aqui do colaborador, não fala internamente, não se traduz. Isso a gente viu muito na pandemia, né? Sim. Quando algumas empresas falavam de diversas ações que faziam para fora, mas para o próprio colaborador não estava acontecendo, né? Bonetti, e aí é um outro ponto importante que você trouxe aqui. As empresas esquecem que os colaboradores também são clientes. Então, eles acabam consumindo aquele serviço ou aquele produto daquela marca, quando eu brinco que ele tira o chapéu, né, de empregado e põe o chapéu de cliente. E ele percebe a forma de tratamento que o cliente recebe e que os colaboradores internamente recebem. Então, também manter essa sinergia e esse equilíbrio entre o que eu sou para fora e o que eu sou para dentro é importante. Muito legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, um papo muito legal. O Thiago ainda vai continuar aqui dando as dicas, vamos falar do livro dele também. Então não saia daí que a gente volta já com mais ABC Marketing Saúde para você.
A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. Ah, e tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo. Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde e hoje falando da jornada do colaborador no setor da saúde, 7 passos para elevar a experiência do colaborador, com o Thiago Matos, que é autor e escritor do livro Jornada do Colaborador, 7 passos para elevar a experiência do colaborador. Thiago, vamos continuar o nosso papo? Como que é possível a gente estabelecer canais de comunicação eficazes que facilitem o alinhamento das equipes e promovam uma cultura de transparência e engajamento? Excelente pergunta. Só boas perguntas aqui, hein, Bonetti? Bom, excelente. O pessoal aqui, ó, nossa produção mandou muito bem. Mandou muito bem. É importante dizer que tudo começa pelo mapeamento da jornada. O mapeamento da jornada é importante para entender todos os aspectos, incluindo a comunicação, onde eu tenho pontos de contato, é o que a gente chama. Esse ponto de contato, esse mapeamento de jornada, melhor dizendo, vai ajudar a entender quais são esses pontos de contato, quantos são, por meio de que eles são, qual tecnologia ou recurso ele é utilizado, para que a gente tenha uma visão completa dos possíveis caminhos que a gente pode ter para poder se comunicar com as pessoas, tanto de maneira formal quanto de maneira informal. Porque eu vou te dizer que os grupos de WhatsApp funcionam às vezes melhor nas empresas do que os e-mails corporativos e outras ferramentas de comunicação. Entendido isso, mapeando todos esses pontos de contato em cada um das etapas da jornada, nós conseguimos entender qual deles é mais eficaz, para qual tipo de persona, para qual tipo de perfil, como falamos aqui há pouco, e como é que eu converso com aquele público. Então a gente consegue refinar isso de uma maneira que eu consiga ser assertivo com cada um dos grupos que eu tenho ali, as personas que eu tenho separadas. A gente falou aqui de cultura de transparência, ou seja, da comunicação da empresa ser verdadeira, real, transparente, e que isso leva para o engajamento. Mas também eu fico pensando o seguinte, ela precisa ser uma comunicação de mão dupla. Sim. A empresa também tem que ouvir mais o colaborador, eu estou enganado? Não. Aliás, é uma premissa básica de experiência do colaborador, é ouvir o outro lado. É ouvir a percepção do colaborador em relação à sua própria experiência nesse contexto de trabalho, né, que nós falamos há pouco aqui no início. Então, pensando nesse processo de comunicação, outra coisa que dá para inserir nas comunicações que nós mapeamos aqui, e deveria ser inserido, você é empresário, empreendedor, os aspectos culturais e de valores da sua organização. Quando você se comunica com esse colaborador, é importante que a fala, a escrita, o texto, traga os elementos culturais da sua empresa, que é uma maneira também de você se conectar com ele, para que a conexão de engajamento, a conexão de propósitos ali do profissional e da organização aconteça. E aí, pensando no outro lado,
ouvir o colaborador é importante para que ele traga o ponto de vista dele em relação àquele contexto que ele está vivendo, em relação à rotina de trabalho dele, em relação à gestão da própria liderança e em relação ao contexto do organizacional. Então, entender esses momentos da jornada também facilita para eu saber em que momento que eu devo fazer uma pesquisa, em que momento que eu deveria ir lá a campo para entender como é a rotina daquele profissional, para poder enxergar e coletar dados para que eu possa ter insumos para tomada de decisão. Para eu decidir como empreendedor onde eu vou mexer, em que processo eu vou mudar e como eu vou fazer, ter esses insumos de quem executa é extremamente importante. Tem um ponto que eu acho importante que é assim, a empresa muitas vezes está aberta a ouvir, ela até ouve, mas não faz nada com aquela informação. Isso também é ruim, né? É péssimo. É péssimo porque as pessoas... a empresa perde credibilidade. As pessoas param de acreditar na organização e aí as pessoas ou param de responder essas pesquisas ou respondem de qualquer jeito. E aí esses dados não vão trazer nenhuma informação. Não vão ser sinceros, né? E não serão úteis para você. Então, é uma grande responsabilidade quando você decide ouvir o colaborador para construir ali uma experiência que faça sentido, que eleve ali o dia a dia dele, a rotina de trabalho dele. Mas quando você fizer, faça com responsabilidade para que você devolva alguma ação em volta daquele contexto que você ouviu, daquela informação que você ouviu. Não deixe de fazer alguma coisa. Eu sempre falo isso, que às vezes, óbvio, você não vai conseguir implementar tudo que o colaborador quer, seja por uma questão financeira, estrutural, mas implemente algo e explique por que você não está podendo implementar o restante, né? E aí depois você fala, existe um plano ou um tempo, mas mostre que você de fato ouviu. Perfeito. Tiago, o reconhecimento e a valorização dos colaboradores são aspectos chaves para elevar a experiência. Hoje a gente fala muito disso, né? As pessoas querem reconhecimento, querem valorização, como a gente falou, querem se sentir ouvidas, o sentimento de pertencimento. Quais são as estratégias mais eficazes para reconhecer e recompensar o bom desempenho dos colaboradores, falando aqui especificamente do setor da saúde? Boa. Bom, existem algumas opções que já são conhecidas no mercado, como as financeiras, que são as mais comuns, que é o pagamento de bônus, de PLR, as de engajamento, como os eventos de final de ano, as festas, premiações ali mensais, que podem acontecer os semestrais também, pensando ali em bônus, em brindes por meta atingida, mas normalmente isso é muito comum nas organizações, basicamente todas têm, né? Pensando também em reconhecimento por tempo de casa, um outro meio de se reconhecer o colaborador e dá para usar muitas questões culturais ali nesse contexto do reconhecimento. Agora, para a gente criar um modelo de reconhecimento único, a gente precisa co-construir. Então, esses que são praxe do mercado não funcionam mais, não é isso que eu quero dizer, eles são muito bons e vale a pena escolher um ou outro para entender ali, para completar a sua caixa de ferramentas de itens de engajamento e de reconhecimento. Mas co-criar com as pessoas, isso tem a ver também com dar ouvidos para entender um modelo ali que seria talvez único para aquela organização, para aquela empresa, de como reconhecer bem os colaboradores, ajuda a criar uma identidade própria. E aí, isso faz parte da experiência, Bonetti, porque normalmente quando você começa a olhar para a experiência do colaborador, você vai construir a experiência muito conectada com aspectos da cultura da sua organização. Então, vai chegar um momento em que ela vai estar tão ajustada que ela vai ser uma jornada única. Entendi. Só quem trabalha na empresa X é que vai passar por esse tipo de experiência e vai ter esses momentos que só vão acontecer aqui. Campanhas de reconhecimento passa por eles também. Quando a gente fala disso, até a gente já trouxe um pouco disso aqui no Marketing Saúde, a área de RH evoluiu muito, né? Sim. Eu digo assim, perto do que era há anos atrás, hoje é uma área, óbvio, sempre foi fundamental para dentro da companhia, para dentro da empresa, mas hoje ela é uma área totalmente diferente nos seus skills ali, nas suas também funções, né? Sim, super. O RH vem passando por uma grande evolução já há algum tempo e a experiência do colaborador faz parte dessa evolução. A experiência do colaborador aterrissou aqui no Brasil muito bebendo da fonte de experiência do cliente, tá? E aspectos e ferramentas e métodos de experiência do cliente.
E aí a RH foi entendendo que poderia fazer sentido usar... Adaptando isso para... Exato, usar para dentro da organização, para entender o contexto aí de melhorar a experiência também para o colaborador, que no final do dia, essa experiência melhor para o colaborador vai gerar mais engajamento, vai gerar melhor entrega, vai gerar melhores resultados para a organização. Então aqui fazer experiência para o colaborador está conectado diretamente com os negócios. Não é como você trouxe há pouco, vou ter que entregar tudo o que ele quer. Não é bem assim. Mas é construir minimamente um contexto de trabalho para que ele possa estar longe de amarras, de processos burocráticos, para que ele tenha tempo livre e entregue mais, melhor e conectado com essa organização. Quando a gente fala sobre essa jornada, você falou, o RH vem estudando isso, vem fazendo isso. Na tua opinião, quais são os desafios mais comuns enfrentados por essas instituições de saúde nessa busca por essa melhora da jornada? Vamos dizer, alguém está ouvindo a gente aqui, decide implementar, vai seguir os passos. Na tua opinião, quais os desafios para se implementar essa melhoria na jornada? Boa. Bom, o primeiro desafio é começar a tirar os vieses do exercício que vocês vão fazer pensando na experiência do colaborador. E quando a gente pensa em experiência do colaborador, o primeiro passo é entender quem são as personas, os perfis de quem está nessa organização. O segundo passo é mapear essas jornadas. E aí, quando a gente começa a fazer isso, por aprendizado do passado, a gente começa a pensar processualmente em processos, em SLAs, né, que é o tempo lá de execução de cada etapa do processo, e perde um pouco o olhar do colaborador de colocar ele no centro. Então, esse para mim é o principal desafio. Então, isso. Mas o board tem que comprar isso, Tem que comprar. Tem duas estratégias que eu segui e deu certo. Uma foi com o board comprado, que aí foi mais fácil a execução ali para poder descer toda a estratégia, mas você pode também construir um case pequeno. Você pode pegar um projeto menor, por exemplo, em recursos humanos, que é muito comum de onboarding, por exemplo, de novos colaboradores, desenhar aquele projeto de onboarding com o colaborador no centro, usando todas as especificidades de experiência do colaborador, as ferramentas, os métodos que eu falo bastante aqui, e entregar esse business case. Entregou, gerou resultado, vai ganhando... vai outro projeto, vai para outro projeto, até que você tenha o board comprado. Então você pode também construir um case menor ali, caso na sua organização ela seja um pouco mais tradicional e não veja valor ainda em experiência do colaborador. Porque aqui tem uma mudança de mindset do gestor, né? Muita. Você sabe que 70% da experiência do colaborador passa pela mão do líder imediato. 70%? Exato, porque é o cara que está ali na rotina, no dia a dia, com os colaboradores. Então, não vai adiantar nada o board estar comprado, construir uma baita de uma estratégia, mexer em processos, mexer em ambiente físico, tecnológico, se a liderança não estiver com a cabeça conectada com essa mesma estratégia. Então, preparar bem a liderança para que ela entenda como fazer uma gestão melhor, uma gestão mais humana, vai facilitar muito a entrega de uma boa experiência para o colaborador. Muito legal. Olha só, gente, quanta coisa bacana e é importante, né? Hoje, em diversos setores, mas eu digo ainda mais no setor da saúde, óbvio, quando a gente fala, né, hoje os negócios são entre empresas, mas as empresas são formadas por pessoas, mas na nossa área de marketing e comunicação e na área da saúde, as pessoas são o principal ativo, né? Exato, sim, super. Porque estão ali, principalmente quando eu falo na área da saúde, estão ali na linha de frente, estão no atendimento. Óbvio, as máquinas são importantes, os aparelhos são importantes, mas para o atendimento, para o acolhimento, as pessoas são o principal ativo e elas têm que estar bem para poder exercer sua função, né? E para empresas da área da saúde, isso tem um grau de importância muito maior, porque são essas pessoas que estão na linha de frente, olhando para o cliente ali, né, atendendo ao cliente. Então, se não houver por trás desse público do atendimento, da linha de frente, um preparo e um suporte para que ele desempenhe bem o seu trabalho, ele vai levar o reflexo do que ele tem tomado de problema na retaguarda. Então, é muito importante estar atento a como facilitar a vida de quem está na frente para que ele entregue mais e melhor para a sua organização. Bom, muito legal. A gente está chegando ao final do nosso segundo bloco. Você viu que o papo é bom e importante para você que é empresário, empreendedor, principalmente do setor da saúde. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta com mais ABC Marketing Saúde para você.
A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. Ah, e tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde aqui pela Vesa TV. Por falar nisso, você já segue a Vesa TV nas redes sociais? Segue lá no Instagram, Vesa TV BR, manda direct, pode dar sugestão de pauta, a gente adora interagir pelas redes sociais. E se você quiser rever este programa, você pode acompanhar no YouTube da Vesa TV Oficial, o Vesa com Z. Né? E aí também, obviamente, pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também compartilhar em grupos de WhatsApp para atingirmos mais profissionais da área da saúde. Legal? Bom, vamos para o giro de notícias? Campanha Nacional de Multivacinação criada pela Debrito Brasil tem a produção da Santeria. A campanha é muito legal e que você pode acompanhar e também tem mais sobre essa campanha lá no portal da ABCcom. Bismujet mostra como uma afta pode incomodar muito mais do que as pessoas imaginam. Criação da UI, a campanha traz a afta como grande causadora de um dilema durante uma partida de xadrez. Vamos dar uma olhada nesse filme? Foi mal, eu tô com afta. Bismujet é de fácil aplicação e possui tripla ação. Alivia a dor, trata as aftas, elimina as bactérias. Bismujet, o único que alivia as aftas num jet. Muito legal, né? A gente sempre trazendo um pouco também das campanhas aí do setor da saúde. Bom, Thiago, vamos falar um pouquinho do livro? Pedir para o Vitão colocar na tela também aí o livro. O Thiago trouxe até aqui um exemplar para a gente. Jornada do Colaborador. Vem para cá, Vitão, agora, para a gente poder aqui mostrar, ó. Fala um pouquinho do livro para a gente, onde encontrar, tá na todas as redes aí, Amazon, tudo mais? Sim, o livro ele está disponível nas principais livrarias no formato físico, mas também no formato digital, na loja da Literária Books, que é a editora do livro, tá aqui, e também na Amazon e nos outros sites aí de busca. Se você der uma busca no Google, você vai encontrar outros sites também vendendo ali, tanto no formato físico, para receber na sua casa, como no formato digital. E esse eu trouxe para vocês aqui, vou autografar para ficar para vocês aqui de presente. Obrigado! E como foi o processo de criação desse livro? De onde veio a ideia? Esse livro veio da ideia de, quando eu percebi, quando eu quis começar a implementar um modelo de experiência do colaborador no meu trabalho, percebi que tinha pouca literatura em português. Então eu decidi, eu estava fazendo vários estudos ali de livros na língua estrangeira, de escrever
um livro trazendo um pouco dos meus aprendizados com a experiência do colaborador, implantando modelos de experiência em RH de empresas aqui do Brasil. Então, o livro acabou trazendo um método próprio ali que eu construí, baseado em todo esse meu estudo, e tem também aí dentro desse livro um storytelling bem interessante, que eu não vou dar spoiler, que quem comprar vai saber melhor o que eu estou dizendo. Ó, só para deixar você com vontade de comprar o livro. Passo 1, o ciclo de relacionamento do colaborador. Passo 2, os mapas de jornadas. Passo 3, as microjornadas. Passo 4, a coleta de dados. Passo 5, o tratamento dos dados. Passo 6, prototipação. E passo 7, implantação. Quer saber mais? Precisa adquirir o livro do Thiagão aqui, né? Bom, como você sabe, a gente sempre também no último bloco tem o quadro Comunicação na Saúde produzido pela Ebert Comunicação. Vamos ver o que a gente tem nessa semana. Olá pessoal, meu nome é Milena Berno, eu sou diretora de marketing da Ebert Comunicação e hoje a gente está aqui mais um dia para falar um pouquinho sobre dicas de marketing voltadas à área da saúde. Seguindo aí na linha das redes sociais, hoje eu queria falar um pouco sobre a relevância da sua empresa nas redes sociais, né, para o seu público-alvo. Muitas empresas, muitas clínicas, elas chegam na agência falando, olha, eu quero estar na rede social, mas elas não sabem o porquê, elas só entendem que todo mundo está lá e ela precisa estar também. E na realidade a gente precisa, dentro de um planejamento, entender o motivo pelo qual nós vamos estar lá, porque a gente precisa conversar com uma pessoa, né, que vai estar ali do outro lado, essa pessoa vai estar recebendo os nossos conteúdos, a gente precisa entender se os nossos conteúdos vão ser relevantes, vão atingir a necessidade dessas pessoas que estão lá do outro lado, né? Porque quando a gente faz uma comunicação, tem uma pessoa falando e tem outra ouvindo, né? Então, a que está ouvindo, será que realmente esse conteúdo é necessário? Né? Será que ele vai ajudar realmente? É que nem nós estamos aqui, estou dando dicas de marketing voltadas para a saúde. Qual é a nossa intenção de estar fazendo isso? A nossa intenção, nosso objetivo de estar fazendo isso é ajudar clínicas, ajudar até clínicas menores ou clínicas de médio porte, que às vezes não têm uma agência de marketing por trás, mas querem fazer um conteúdo, querem desenvolver um conteúdo, não sabem como. Então, qual é a intenção da gente estar aqui hoje? É dar dicas para que as pessoas que estão ali dentro da clínica possam atuar com marketing de uma forma mais eficaz, de uma forma mais efetiva, que não fique atirando para todo lado sem saber o que está fazendo, né? E a mesma coisa quando você é clínica, ou clínico, ou um hospital, ou um laboratório, eu vou colocar que tipo de conteúdo nas redes sociais, o que isso vai ajudar o público que está lá do outro lado. Então, qual é a minha relevância para as pessoas que estão me ouvindo? Então, isso é gerar conteúdo. Rede social, ela não foi feita para fazer propaganda, ela foi feita para gerar conteúdo, entretenimento, conteúdos relevantes, conteúdos que sejam importantes, que façam a diferença na vida das pessoas. E isso muitas vezes é o erro das empresas. Elas querem fazer propaganda na rede social. É claro que a gente quer divulgar a nossa marca. É claro que a gente quer ser reconhecido, né, pela marca. Isso é importantíssimo. Só que mais do que isso, é você gerar um conteúdo de qualidade que realmente seja necessário para quem está ouvindo, seja bom para a sua audiência. Porque senão não faz sentido. Entende? Então é importante, quando você está aí do outro lado, você fala assim, eu vou gerar posts. Por mais simples que esses posts sejam, né? Por mais simples que esse vídeo seja, ele precisa mostrar a importância da sua clínica, a importância do seu hospital, do seu laboratório, da sua loja, que seja, para o público que está ouvindo a sua mensagem, para o público que vai ler o seu post, né? É preciso que realmente seja importante para ele, ok? Que vai agregar na vida dele, tá bom? Então, isso foi mais uma dica de marketing, espero ter ajudado vocês nesse dia. Estaremos aqui sempre gravando novos conteúdos, sempre pesquisando aí novos assuntos. Se você quiser mandar alguma dúvida, por favor, pode colocar nos comentários aqui, até para que a gente possa gerar novos conteúdos que realmente agreguem para você, tá bom? Até o próximo programa, até mais!
Estamos de volta, muito legal o quadro Comunicação na Saúde. Obrigado à equipe da Ebert Comunicação, que sempre colabora com a gente aqui, ajudando no nosso programa ABC Marketing em Saúde. Um abraço a Alexandra, a Milena, todo mundo aí do time da Ebert. Tiago, estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito legal ter você aqui com a gente. Para a gente finalizar, qual o impacto que essa boa experiência do colaborador da saúde tem na organização? Dá uma dica aqui para o empresário, empreendedor, o quanto isso vai impactar no negócio dele. Você, implantando um modelo de experiência do colaborador em seu negócio da saúde, você vai conseguir atender melhor seus clientes lá na ponta, você vai manter um time de profissionais mais engajados e com vontade de permanecer na sua organização, e o resultado desse trabalho do time engajado vai impactar diretamente no resultado dos seus negócios. Então fique atento porque é importante para você. Muito legal, quero agradecer demais o Tiago por ter vindo, aceito o nosso convite. Fica aí a dica do livro do Tiago, Jornada do Colaborador. Eu vou ler aqui com muito carinho, vale a pena aí você também adquirir aqui o livro do Tiago. E também fica uma outra dica para você acompanhar a programação da Vesa TV, 24 horas, 7 dias na semana, com mais de 40 programas trazendo conteúdo da área de negócio para vocês. Então acompanhe aqui toda a nossa programação, pensada para você empresário, empreendedor, você que trabalha aí na área de marketing, comunicação, RH, enfim. Uma programação desenhada com muito carinho para você, porque a gente acredita muito que esse conteúdo relevante pode ajudar a transformar as organizações, principalmente aqui no setor da saúde, que é tão carente, né, Tiago? E é esse um pouco do nosso papel. Boa semana para você. Semana que vem a gente está de volta com mais ABC Marketing e Saúde. Um abraço, até lá.